Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pensa Podcast, retomando a temporada aqui em 2025, trazendo um convidado super especial nesse episódio de número 42. Nosso último episódio foi lá na edição especial da Dinetec em Dom Eliseu e hoje estamos no episódio 42, trazendo aqui uma pessoa que, desde que eu comecei esse podcast, que eu tenho vontade de trazer, um cidadão, um produtor rural, um empresário que eu admiro muito, né, pela inteligência e pela sabedoria que tem. E estou ansioso e muito contente de poder trazer para vocês alguém com tanta sabedoria, com tanta experiência para compartilhar e gerar conhecimento. Seja muito bem-vindo, senhor José Carminati. É um prazer ter o senhor aqui no Pensa Podcast. Bem-vindo. Obrigado, bom dia. Não mereço todos esses elogios. Muito obrigado. Estamos aí à sua disposição. Tá certo. Seu José, olha só. Antes da gente ligar as câmeras, né, eu comentei com o senhor que o senhor tem aí expertise em, no mínimo, umas 3, 4 áreas para a gente fazer uns 3 a 4 episódios diferentes falando de diversos temas. Quem é aqui da região de Paragominas, né, do Pará, vai conhecer, né, vai lembrar do sobrenome, o senhor José Carminati, vai se lembrar da Ju-Paraná, e o senhor ali, o fundador, o patriarca ali na Ju-Paraná, uma das maiores empresas hoje no estado do Pará. Então, todo mundo vai saber quem é José Carminati. No entanto, nós estamos gravando isso aqui e isso vai chegar para o Brasil e para o mundo. Às vezes tem pessoa que está lá nos Estados Unidos, cara, assistir seu podcast, é alguém que é aqui do Pará e tudo mais. Então, nesse episódio específico, eu quero tratar com o senhor um tema que tem sido muito recorrente, principalmente em função da COP30, que é as possibilidades de culturas alternativas na Amazônia. Só para a gente contextualizar, o senhor José é um dos pioneiros da soja aqui em Paragominas. Não sei se eu posso dizer no estado do Pará, mas em Paragominas, um dos pioneiros, né, trazendo a cultura de soja ali 96, 97? Isso. 96, 97, o doutor Adnan contou essa história aqui, Sidney também depois trouxe ali muito dessa história. E o Pará hoje é conhecido, principalmente a região de Paragominas, como uma das últimas fronteiras aí, com possibilidade de abertura de áreas no cultivo de grãos. Soja, milho, mais recentemente aí o gergelim, mas pouco se fala na possibilidade de culturas alternativas, né, não só de grãos e de plantio. Nós podemos falar aí do café, quero que o senhor explore bastante as suas experiências aí com café, com açaí, com cacau, mas também na possibilidade de produção de proteína, questão da piscicultura, que eu sei que o senhor também é um dos desbravadores nessa área. Então, o intuito desse episódio hoje é trazer para o Brasil e para quem assistir a gente o que é possível se produzir de agro no Pará, além do grão, além da soja. Então, o senhor fique à vontade, o microfone é seu. Eu queria que o senhor contasse um pouco disso para a gente. Pode começar pela sua experiência com soja, pode começar pelas culturas alternativas, por onde o senhor achar melhor. Agradeço a oportunidade e eu gostaria de iniciar da época que Paragominas era o maior produtor de madeiras do Brasil. Naquele momento, eu estava chegando em Paragominas em 1980 e eu pensava como vai ser Paragominas quando ficar na mesma situação de outras regiões do Brasil que eram as regiões madeireiras. E eu comecei a estudar um pouco da história do Brasil nessa questão da exploração madeireira. Então, eu fui ver o que estava acontecendo no Paraná. Quando acabou a madeira no Paraná, que era um grande produtor de madeira para toda a região sul e sudeste, e depois que acabou a madeira, o que virou o Paraná? Produtor de grãos. Depois eu fui para o norte do Espírito Santo, e aí aconteceu o mesmo. Havia produção madeireira até certo momento que acabou a madeira, e os madeireiros se mudaram para o sul da Bahia. O que aconteceu com o Espírito Santo? Se tornou o maior produtor de café, produtor de hortifrutigranjeiros e fruticultura de um modo especial no Espírito Santo. O sul da Bahia, a mesma coisa.
E eu comecei a observar Paragominas. E chegou um momento que os madeireiros começaram a se movimentar com o intuito de ir para o Baixo Amazonas. Itacoatiara era um dos alvos, né, dos madeireiros daqui de Paragominas. Fizeram até uma expedição para lá com o intuito de ver se era uma região boa para a extração de madeira. E aí foi o momento que eu falei, chegou a minha vez, chegou a minha hora, a hora do agro. O que aconteceu em Paragominas? Naquele projeto de governo de integrar para não entregar, houve muitas aberturas de floresta no município de Paragominas. Em torno de 50% das florestas foram derrubadas, foi feito corte raso, e então essas áreas estavam já muito, exauriram de tanto pisoteio do gado, né, na pecuária. E eu pensei, está na hora de recuperar essas áreas. E nós então entramos com um projeto de recuperação de áreas degradadas. Como recuperar? Com o cultivo de milho e soja, arroz. E o governo do estado encampou a ideia. E para nossa sorte, eu digo nossa de Paragominas, Sidney foi eleito naquele momento onde nós estávamos pensando em iniciar a agricultura. Então isso a gente está falando essa visão o senhor deve ter tido ali por volta de 92, 93, talvez, de buscar ali no Paraná e nos outros estados que eram mais extrativistas o que aconteceu. Exatamente. Foi um estudo que a gente fez na época, eu e minha família. Muito bacana isso, porque às vezes quando a gente fala alguma coisa, né, tipo elogia uma pessoa, muita gente acha que pode ser porque está recebendo e é aquela prática, mas não. É essa visão que o senhor teve de observar um cenário que estava acontecendo o mesmo que acontecia aqui em Paragominas e essa sagacidade de falar assim, peraí, aquilo ali é Paragominas uns anos à frente, então é muito provável, né, eu ouvi uma frase hoje num podcast que o cara disse assim, a história não se repete, mas ela rima, alguma coisa assim. Sim. Então, essa sagacidade de olhar ali o que acontecia nos outros estados que já tinham passado pelo mesmo ciclo que Paragominas passou, já trouxe para o senhor ali uma vantagem competitiva, vamos dizer assim, de cenário. Sim. E aí isso coincide ali com o início do mandato do Sidney, que é um marco político. Para quem acompanha o podcast aqui, a gente já contou essa história algumas vezes. É um marco político ali em 96, 97, onde de fato vocês começam então a experimentar o cultivo do grão aqui na cidade. Perfeito. Na verdade, eu comecei os experimentos antes, certo. Só que muito caladinho, porque eu não sabia se ia dar certo. E eu não queria ser taxado de doido, e acabei sendo taxado de doido quando comecei a construir o primeiro silo. Né? Olha o doido fazendo silo. Tem um outro ditado que fala que até cair a primeira gota de chuva, Noé também era doido. Era doido. Até começar a chover, Noé estava maluco. Pois é. Então, eu já vinha fazendo testes com a produção de milho, de arroz, e já tinha comprovado a possibilidade de produzir grãos. E aí ocorreu toda aquela movimentação, pessoas chegando, e os próprios políticos enxergaram que os testes que nós fazíamos estavam dando certo. Então, houve uma congregação, né? Todo mundo congregou em torno do agro. Nós nos juntamos e aí foi quando os empresários começaram a colaborar e o agro se tornou uma realidade, né? E hoje nós vemos aí que mudou totalmente a base produtiva de Paragominas, né? Hoje nós vemos isso aí claramente. Agora, tem muito mais a ser feito. Eu já estou fazendo os meus experimentos. O doido está aí, né, já fazendo experimentos em outras áreas. Você falou sobre café, nós estamos experimentando café. Eu já tomo café produzido na minha propriedade. Isso tem quanto tempo, senhor José? Veja bem, isso começou há muito tempo. Rodou por aí um vídeo no Instagram. Foi esse que eu torrando o café. Isso foi, eu dei o nome de Café 70, porque isso aconteceu quando eu comemorei meus 70 anos, no dia do aniversário. Por acaso, a gente lá reunido com os amigos, lá na fazenda,
alguém falou assim, acabou o café. Falei, não acabou que eu vou preparar agora. Nossa. Aí eu torrei o café no dia do meu aniversário de 70 anos e apelidei de Café 70, né? E isso aí está rodando aí. E eu hoje, realmente, eu tomo café produzido na minha propriedade, na minha fazenda. E aí eu tenho alguns experimentos lá, inclusive agora nós vamos ampliar bastante. Foi uma sugestão, por sinal, do atual prefeito Sidney, né? Ele me sugeriu, porque ele viu lá meu café, minhas poucas mudas de café produzindo, ele se entusiasmou e falou, Carminati, você tem condições de avançar na pesquisa? Porque se você não tiver condições, eu vou trazer de outro estado, vou trazer o café de Rondônia. Então ele praticamente me pressionou a fazer o teste. Você vai ou quer que eu coloque? Exato. Então eu quero dar essa contribuição ao município de Paragominas e ao estado do Pará com esses experimentos que eu estou fazendo agora. Então eu devo plantar agora nos próximos dias 1 hectare com vários clones para a gente fazer experimentos e ver qual que se adapta melhor ao clima e às condições de solo e tudo da região. Hoje eu sou mineiro, né? Comentei com o senhor que eu tenho um amigo que produz lá em Patrocínio e tal. Hoje, o que seria o clima ideal para café? Né? Tem gente que fala, a planta tal não gosta de chuva, gosta de calor. Para quem não conhece como é o cultivo do café, o que tem que ser um clima ideal, um cenário ideal para se cultivar café hoje? Você tem várias, veja bem, são conhecidos vários clones, vários tipos de café. Então tem, por exemplo, o café arábica, o catuai e outros, né, que são chamados de café arábica ou bebida fina, eles só produzem bem em altitudes acima de 700 metros de altitude. Clima fresco, né, são climas melhores como Minas Gerais, São Paulo, Paraná, tem outras regiões, Vitória da Conquista na Bahia, que é bem elevado, não? Também produz café arábica. E essas regiões mais quentes e mais próximo do nível do mar são os café conilon. Igual o Espírito Santo é o maior produtor mundial de café conilon. E aqui vai muito bem o café conilon. É esse que nós estamos testando agora. Café conilon? Conilon. Conilon. Isso. Certo. Esse nós estamos testando, eu já tenho 8 clones em teste aqui em Paragominas, que eu estou cedendo para a prefeitura todo esse trabalho, né? Meu amigo Sidney vai ter essa oportunidade, se ele quiser implantar a lavoura de café, já tem um experimento sendo feito. Então a gente vai trabalhar nisso aí, eu conto com a participação do poder público, porque tem situações que você precisa da Embrapa, você precisa da UFRA, você precisa de mais pessoas participando para desenvolver e criar condições mesmo de você produzir na região. Você me falou sobre clima, quais as condições? Então eu te falei já do arábica, que tem que ter um clima mais temperado. Conilão pode ser esse aí. Agora, nós não podemos esquecer da expertise da Embrapa em adaptar. Olha bem, não se produzia soja há alguns anos atrás no Cerrado. A Embrapa botou o Cerrado, o Mato Grosso, para produzir soja. E hoje está essa... Quando eu, nos anos 90, 95, que eu fui procurar a Embrapa, eles falaram, é impossível produzir soja em Paragominas. E hoje o que acontece? Olha só. Nós estamos produzindo soja, mas quem veio aqui participar das pesquisas? A Embrapa. O cacau, a CEPLAC achava que era impossível produzir cacau aqui em Paragominas. Olha bem, já é uma outra área. Eles achavam que o melhor local seria Terra Roxa, lá naquela região lá de São Félix do Xingu, Uruará, Medicilândia, Altamira, para lá. No entanto, hoje a gente produz cacau aqui muito bem, tá? Então, tudo vai se adaptando. Vão fazendo modificações genéticas, vão buscando alternativas na própria natureza.
Vocês não sabem, mas eu já faço cruzamentos de cacau silvestre com cacau híbrido, né? Já estou fazendo alguma coisa já aí. Já está fazendo essas experiências aí. Por quê? A curiosidade é que nos faz isso. A gente tem que ter curiosidade, tem que ter amor ao que a gente faz. E eu gosto, eu tenho prazer em fazer isso. Aí as pessoas, quando não compreendem esse tipo de trabalho, dão alguns apelidos, né? Uhum. Eu sei como é isso. O senhor está falando aí sobre o café, e minha cabeça já está aqui na parte comercial da coisa. O senhor falou aí um ciclo de aproximadamente 10 anos para fazer os testes, depois tem aquela coisa de convencer o produtor. Como é que o senhor vê esse cenário hoje? Só tem o senhor de doido fazendo esses testes ou o senhor vê o produtor hoje em Paragominas com a cabeça mais aberta para a possibilidade de culturas alternativas, de fazer essa diversificação? Até fazendo um parêntese aqui, eu converso muito com o Fernando Sisto lá de Dom Eliseu, né, de Rondon do Pará, cliente de vocês lá da Agro São João. E o Fernando, ele faz hoje ali a ILP, a Integração Lavoura-Pecuária. Sim. Então ele planta a soja, ele planta o milho, ele planta pivô, ele produz a energia, ele trata o gado com silagem e ele aproveita um milho que às vezes não rendeu muito bem e faz silagem para o gado, ração. Então ele está criando um ecossistema dentro da fazenda que ele deixou de ser um simples pecuarista e um simples agricultor e está montando um sistema que meio que se retroalimenta. E aí, aqui entra principalmente o papel das culturas alternativas. Hoje o senhor vê o produtor em Paragominas com essa cabeça mais aberta para, peraí, eu mando bem na soja, eu mando bem no gado, mas tem a possibilidade de implementar talvez um cacau, um açaí, talvez um café. Como é que o senhor vê o público aqui hoje? Olha bem, tudo caminha, eu acho que tem que ter um pouco de mídia nisso tudo. Quando surgiu no Instagram aqueles videozinhos do café, né, 3 vídeos, né, eu torrando o café, na cabeça das pessoas. Você não imagina a quantidade de pessoas que me procuram se eu tenho muda de café. Caramba, que bacana. E já querem plantar café. Isso é natural nas pessoas. Porque nós conhecemos, todo mundo conhece, todo mundo sabe o custo do café. E aí o que eu fiz? Eu procurei o Vander, do Viveiro Daco, ali no 15. Falei, Vander, você tem condições de mandar um técnico ir lá na minha lavoura de café para coletar a brotação de café e fazer o clone? Ele falou, tenho. Você tem o café lá? Falei, tenho. E eu estava com o café, meu cafezal todo brotado, cheio de brotos novos. Ele chegou lá e coletou e já fez a muda de café clonado. Por sinal, com 2 meses que ele estava começando a fazer, né? Já uma daquelas mudinhas já estava com flor. Aquelas mudinhas, aqueles galhinhos que ele pegou lá, que ele fez a muda, já deu flor. Por quê? Acelera o processo. Então, nós já estamos trabalhando isso aí. As pessoas vêm me procurar por muda de café, ver se eu tenho semente para fazer muda. Não, o café a gente não faz muda de sementes, a não ser os pesquisadores que querem fazer o cruzamento na flor. Aí sim, aí ele planta, exatamente, clones diferentes para depois fazer o cruzamento na hora da inflorescência. Mas normalmente a gente planta, faz a mudinha do galho do café. E aí nós já temos lá o Vander, daqui uns dias vai ter, já tem uma quantidade aclimatado já, né, a pleno sol, que eu vou usar para plantar 1 hectare. E depois esse hectare vai ser como eles dão um nome, vai ser, por exemplo, o principal, onde ele vai tirar a muda. Nossa, me fugiu agora. Tipo uma matriz. A matriz, tem um outro nome, onde ele vai tirar, exatamente, onde ele vai tirar a brotação, todo ano ele vai tirar a brotação de lá e vai fazer muda para distribuir. E isso vai acontecer, só que demora um tempo. Se a gente quiser acelerar esse processo, nós temos que ir buscar a muda em Rondônia ou no Espírito Santo, desse café conilão. Aí sim, aí a gente acelera esse processo. Mas o custo fica muito mais alto. Se a gente puder produzir aqui, é melhor produzir a muda aqui.
do que você trazer num caminhão fechado, vem uma quantidade relativamente pequena e tudo. Mas vai precisar fazer isso para acelerar o processo, entendeu? Que aí distribui uma muda prontinha para quem quer produzir, quem quer plantar 1000 pés de café, aí começa a cultura, né? Foi o que aconteceu com a soja, foi o que aconteceu com o milho, com o arroz. Depois, nós começamos, na época, o prefeito nos deu apoio, tudo, aí fizeram vídeos e divulgaram que Paragominas produzia soja. Aí foram buscar agricultores do Mato Grosso, no Paraná. Hoje nós temos aqui a maioria dos agricultores, produtores de grãos aqui da região de Paragominas, são de outro estado. São paranaenses, são gaúchos, são catarinenses, são mato-grossenses e que estão aqui. Lógico que os pioneiros também, paraenses e baianos, capixabas que vieram também estão na produção de grãos. Mas foi trazendo gente já habituado ao processo, já acostumados a produzir. Agora, o que nós queremos fazer com o café? Conversando com o Sidney há poucos dias, falei, Sidney, nós vamos ter que trazer muda, fazer muda aqui e trazer muda de fora. E trazer técnicos, pessoas que já conhecem a cultura do café. Não podemos cometer erro, porque aqui já houve um pioneiro do café. Ele é falecido, Zionísio, do Café do Nosso. Ele plantou quase 1 milhão de pés de café aqui em Paragominas. Que ano isso? Foi quando eu estava começando, 95, por aí. Ele plantou. Ali próximo da pista do aeroporto. Ali tinha uma lavoura de café irrigado, só que ele não foi feliz com o clone que ele trouxe. Ele trouxe um clone que produzia bem lá no Espírito Santo, mas não se adaptou bem aqui na região. E depois, os técnicos que ele trouxe eram técnicos que estavam habituados a trabalhar com café arábica, o bourbon, o catuai, aquele café que chamam de gourmet, e não estavam habituados com o café conilon. Conclusão, não acertaram, não foi para frente, né? Não deu. Agora nós queremos começar e tem que trazer técnicos que já conhecem a cultura do café conilon. Aí sim, aí nós vamos, com certeza vamos fazer o sucesso que fizemos com a soja, com o milho, com o arroz. Vamos fazer o sucesso que estamos fazendo com o cacau. O cacau está sendo bem sucedido. Está faltando investir mais. Tem que investir mais no cacau porque precisa de irrigação aqui. Agora, até por sinal, eu fui convidado pelo prefeito para a gente fazer uma viagem à Bahia para ver uma região no oeste da Bahia onde tem cacau irrigado, que nós temos que aprender um pouco sobre irrigação. O senhor falou sobre o cacau, né? Eu não me lembro quem foi o convidado que esteve aqui no podcast que comentou que o Pará era um dos maiores produtores de cacau e não tinha uma fábrica sequer de chocolate. Não me lembro quem trouxe essa informação. E agora a gente vê a Ju-Paraná trazendo a industrialização, estamos vendo várias empresas focando em produzir não só a commodity, né? Não só, mas fazer o produto acabado. E se conseguirmos, né, implantar essa cultura do café aqui, ela meio que já vai nascer dentro dessa nova forma de pensar, de não simplesmente produzir a commodity, mas ter aqui um produto acabado. A gente já tem hoje a Coopernorte aí ensacando arroz, feijão, milho pipoca, flocão. A Ju-Paraná agora começando com a esmagadora. Vamos ter a possibilidade de inúmeros outros produtos aqui. E se o café nasce dentro dessa cultura, por que não ter um café de Paragominas para o Brasil, para o mundo, um produto acabado saindo daqui, né, seu José? Perfeito. Não, mas isso vai acontecer, pode ter certeza. Olha bem, no cacau, já tem uma experiência bem sucedida de um produtor, pequeno produtor, que ele tem a fabriqueta dele de chocolate lá, a fabriquinha, né? Olha só. Ele tem a fábrica de chocolate. Então, aqui próximo do Rio Capim, numa colônia ali, ele já produz, é o Rui.
Rui, eu não me lembro o nome dele agora. É o que o senhor falou da mídia, o quanto é importante se divulgar, porque eu não tinha a menor ideia que a gente tinha chocolate sendo produzido aqui. Já tem chocolate sendo produzido em Paragominas já, e ele está difundindo a marca dele. Se não me engano, é Lanulfo o nome dele, Rui Lanulfo, se não tenho bem certeza. Vou procurar saber. É meu amigo, e eu me sinto na obrigação de falar o nome dele, porque o cara é um batalhador, rapaz. Você precisa ver. Isso precisa ser divulgado. Quando eu quis criar o podcast, um dos pensamentos que mais me moveram na época, que eu até transformei em frase, é a seguinte: boas histórias merecem e devem ser contadas. Sim. Então a gente tem tanto exemplo ruim sendo propagado, tanta notícia muitas vezes falsa, então por que não propagar notícias boas, histórias boas? Queria que o senhor falasse um pouquinho acerca de algo que o senhor também é um dos pioneiros aqui e sei que o senhor faz muito bem, que é a questão da piscicultura, que eu já sabia que o senhor fazia, mas eu não tinha noção da dimensão, né, do potencial de crescimento dessa atividade aqui dentro da nossa cidade, da nossa região, eu não tinha noção que Paragominas era toda essa fronteira nessa parte de produção de peixe, produzir a proteína a partir do peixe. Queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho dessa história também da piscicultura. Perfeito. Quando o Sidney foi eleito agora prefeito, e eu conversando com ele, eu falei: Sidney, você já pensou qual vai ser o grande negócio para Paragominas nos próximos anos? Aí ele falou: estou pensando no cacau, no café, na citricultura. Eu falei: ok, o cacau já tem início, é só dar andamento. Aí eu falei: você não quer conhecer a piscicultura? Aí ele foi me visitar. E lá, quando ele viu o nosso trabalho na piscicultura, ele falou: não, eu já vi que eu tenho que investir nessa área. O que você pode fazer para nos ajudar? Aí eu falei: a primeira coisa que eu quero fazer é te ajudar a limpar o Lago Verde. Como? Eu falei: vou botar peixe lá dentro e vou limpar aquilo lá. Que nasce muita vegetação, muita alga, entendeu? Na água ali. Por quê? Porque não tem predador. Não tem peixe. Aí eu coloquei um peixe lá que não é o melhor, coloquei tambaqui. Mas nos meus tanques de criação de tambaqui, não nasce mato, que o tambaqui não deixa. Aí eu imediatamente colocamos 22 mil peixes lá dentro do Lago Verde. Eu vi uns vídeos de vocês derramando os peixes lá. Exatamente. Muito bacana. E quero deixar claro aqui que, né, isso aí foi doação feita para o Lago Verde, para Paragominas. E agora tem uma outra situação. Eu comecei a piscicultura num momento em que ninguém tinha pequenos piscicultores aqui, mas era coisa muito pequena mesmo. E eu me entusiasmei com o negócio depois de uma palestra. E eu e o Hamilton Calimã tomamos a decisão juntos de começar a piscicultura num outro nível, noutra escala. Então ele começou lá na fazenda dele, era a Fazenda Preciosa, e eu fui para Rondônia porque eu tenho um concunhado que tem piscicultura. Eu fui lá conhecer a piscicultura dele e aprender alguma coisa. E aí cheguei, dei as ideias para o Calimã, porque ele tinha uma represa grande lá. Eu falei: você tem que fazer currais e alimentar o peixe dentro do curral. No dia de você fazer a despesca, você fecha o curral e você pega o peixe. Aí ele começou e a coisa cresceu. E eu comecei a fazer o meu também. Mas eu não fiz o curral, eu fiz a divisão da barragem que eu tinha. E comecei a produção de peixe. E comecei a correr atrás, a estudar e aprimorar os conhecimentos e melhorar, até chegar a um ponto de que eu comecei a ter dificuldade com a aquisição de alevinos de qualidade. Aí eu tenho um rapaz lá, o Diego, que é muito estudioso e ele gosta da atividade. E aí ele começou a se preparar, né, estudando e lendo e tudo, para fazer a reprodução.
Aí nós trouxemos técnicos de outro estado para nos orientar na reprodução de peixes aqui em Paragominas. Quando esse técnico chegou aqui, ele nos deu uma notícia ruim. É quase impossível reproduzir peixe nessa água. Essa água não serve para a reprodução de peixe. Mas isso falando dos tanques que vocês estavam criando ali, tudo para reprodução. Toda a região. Nosso pH é muito baixo, é 4,5, e o peixe precisa de 7 de pH, 7,2. Entendeu? Logo de cara, isso aí. Depois, tem muito alumínio dissolvido e ferro dissolvido na água. Isso é o impeditivo para você fazer reprodução. Aí nós não paramos aí, não. Não desanimou diante dessa... Não, porque era impossível produzir soja. A gente já produzia. Se é impossível reproduzir peixe, nós vamos também reproduzir e provar que é possível. Que bacana, que bacana. E partimos para a luta. Montamos um pequeno laboratório experimental, né? E aí começamos a errar e acertar, e errar e acertar, e estudando, até que um dia nós descobrimos que a gente tem que fabricar a água para a produção do alevino. Tem que produzir a água. A água que você coleta lá no rio não serve. A água do poço artesiano também não presta. Então, o que nós temos que fazer? Pegar uma água o mais limpa possível, que não tivesse nela, né? Microelementos, e uma série de zooplâncton, não podia ter nada disso. A água do poço artesiano. Tá, mas aí o peixe não vive na água do poço artesiano. Quando nós colocamos num tanque 10 mil litros de água de poço artesiano e jogamos os peixinhos lá dentro, 2 horas depois estavam todos mortos. Não sobrevive. Ele não sobrevive numa água limpa, pura de um poço. De um poço. Aí o que nós fomos atrás? Fomos buscar quais os parâmetros ideais da água para a reprodução. Aí conseguimos esses parâmetros, e aí conseguimos produzir a água ideal para a reprodução de peixe e começamos a reproduzir. Hoje nós temos alevinos de qualquer espécie, que você precisar de água doce. Nós já produzimos lá. No Brasil, do nosso conhecimento, existiam 4 reprodutores de surubim. Hoje o surubim está proibido a pesca de surubim. Por quê? Está em extinção. É um peixe bom de pescar e é saboroso, né? Pois bem, existia 4 reprodutores de surubim. Hoje existem 5. Os 4 mais vocês. Mais nós. Se é que tem mais, é porque eu não conheço, mas 4 são conhecidos e nós tivemos acesso às informações com eles e tudo, e hoje nós somos o 5º conhecido. E estamos produzindo, inclusive, surubim. Hoje, quando o senhor fala dessa produção de vocês na piscicultura, qual que é a dimensão disso? O café o senhor está em fase experimental. E o peixe? E a piscicultura? Vocês já vendem? Vocês já estão alimentando algum mercado? Qual que é a dimensão disso lá? Já, veja bem, quando nós iniciamos, o Paragominas era carente de fornecimento de peixe. Tinha uma demanda muito boa. Então, nós começamos atendendo Paragominas. Aí, novos produtores foram entrando na região, como a Fazenda Açucena, depois uma outra fazenda aqui no Uraim, na colônia do Uraim, um outro aqui próximo da cidade mesmo, tem um produtor. E como eles estão próximos da cidade, eles absorveram o mercado, né? Ficou mais fácil para o peixeiro ir lá buscar o peixe, né? Então eles absorveu isso aí. E nós fomos buscar outro mercado. Então hoje a gente fornece tambaqui de 2,5 kg acima, 3 quilos. Fornecemos para Macapá, para Santarém, para Manaus,
Então, eles vêm buscar aqui. Nossa, é um volume bem... E agora, considerável. interessante é isso aí. E Belém também. Belém consome muito esse peixe grande, porque eles usam o peixe assado para uma família, né? Um peixe assa, faz uma festa, né? E tal. Então, é muito usado em Belém o peixe grande, né? Para assar. E hoje vocês produzem tambaqui e o que mais? Nós temos uma variedade muito grande. Tambaqui, piau, curimatá, matrechã, e vai por aí. É né? muita coisa, então, seu José. Tucunaré. Tilápia é uma especialidade muito comum para cá ou menos? Minas é muito comum tilápia, o pessoal gosta bastante. Mas na Amazônia é proibido a produção de tilápia. É proibido? Agora tem. Não tinha uma legislação que permitisse a criação de tilápia. Hoje já tem uma legislação estadual e a municipal que permite a criação em regime fechado. Mas é por conta de não ser natural do ecossistema daqui? Exatamente, porque é exótico, Tá. peixe exótico. Entendi. Mas tem toda uma legislação, né, para proteger o meio ambiente, porque a tilápia ela tem a reprodução dela, ela é um ciclídeo, e tem uma reprodução exagerada, viu? Muito alta, é muito reprodutiva mesmo. E aí a preocupação dos ecologistas é que eles podem cair nos rios e criar um problema local, desequilibrar o ecossistema. Né? Mas isso não procede porque a tilápia dorme. Enquanto ela está dormindo, o predador vem e come. Entendi. Entende? Então, não existe esse perigo. Tanto assim que a Sagre, antigamente, distribuía alevinos de tilápia para os fazendeiros, para colocar nas represas. A maioria das represas de Paragominas tem tilápia. Do ponto de vista de produtividade, o fato da reprodução dela ser dessa forma exagerada, ela criada em tanque, então, com a água na condição de se reproduzir, Sim. isso facilita bastante para quem... Tranquilo. Ela, outra coisa que tem também prejudicado a vinda da tilápia para o Pará é a questão de que, para você não ter reprodução, você precisa fazer a sexagem. Como é feita a sexagem? Através de hormônio. Porque o ovo, quando você tira da boca da tilápia, que ela armazena os ovos todos na boca para fazer a fecundação. Né? Inicialmente ela desova, depois ela absorve. Ela puxa todo para a boca e fica umas 2 semanas ali cuidando da larvinha e tudo. Ela cuida ali. Então, para fazer a sexagem, na hora da desova, você tira os ovos da boca da tilápia, tem um processo próprio de fazer isso, e aí ele coloca hormônio. Então, o uso de hormônios também cria um problema, né? Porque você pode contaminar o rio com hormônio, e aí começar a ter a sexagem de peixe nativo lá, automaticamente no rio, então para evitar problema. E hoje eu tenho um sistema de controle dessa proliferação da tilápia, eu faço controle biológico. Eu pego onde eu tenho os tanques de criação de tilápia, logo abaixo eu tenho a criação do pirarucu. Se porventura uma tilapinha fugir daqui, o pirarucu pega logo ali, não tem jeito. É um controle biológico. Ela tem o controle na essência biológico mesmo. da essência, exatamente. Eu quero continuar falando da piscicultura, falando de peixe, mas quero fazer um parêntese aqui para uma curiosidade pessoal. Tudo que vocês pensaram de inovação e encontraram barreiras, né, o senhor ali foi atrás de superar esses obstáculos e seguir. E é a maneira, para mim, mais óbvia de se enfrentar qualquer coisa. Eu tenho uma preguiça quando tem que se realizar algo grande, vamos construir tal coisa, vamos começar tal projeto, e a pessoa fala, não, mas isso é muito difícil porque tal coisa é caro, porque vamos enfrentar o problema tal. Mas ter essa mentalidade de encontrou uma barreira, ver o que é necessário para superar e supera, eu entendo que é o caminho para ter o sucesso em qualquer área. E o que eu vejo aqui em Paragominas? Fui passar 10 dias lá em Uberlândia, lá na minha cidade, e fomos no mercado fazer uma compra. E eu falei para minha esposa, Ana, se a gente passar mais 10 minutos aqui dentro, a gente vai querer voltar para Uberlândia, porque
Preços que eu estou me lembrando aqui rapidamente. Uma barraca de tomate dentro de um atacarejo, né, como se fosse o Mateus aqui, R$ 5,99 o quilo de tomate, uns tomates enormes, avermelhados, R$ 5,99. Caixinhas de uva, estava na promoção uma caixinha R$ 6,99, comprando duas você ganhava a terceira. Então por R$ 13 você comprava 3 caixinhas de uva, que uma aqui custa R$ 12,99, tomate aqui está R$ 12 o quilo, alface R$ 1,90 um pé de alface gigante, couve R$ 1,90 umas 8, 9 folhas de couve enorme. Então, sem falar várias outras frutas num preço assim muito, muito barato. Por menos de R$ 3 tinha batata doce, tinha a mandioca, a macaxeira aqui, muita coisa barata, que normalmente aqui é de 10, 12 reais para cima. Morango, R$ 8 uma caixinha de morango, aqui a gente paga 20, 23. E a primeira vez que eu conversei sobre esse assunto foi com o Vitor lá do Biase, né, ele me falando a dificuldade de se ter fornecedores de fruticultura e de hortifruti em geral aqui. Dificilmente alguém começava, quando começava não conseguia ter a consistência para que o mercado confiasse, eu posso comprar desse produtor porque ele sempre vai ter para me fornecer. Foi então que eu descobri que muita coisa vinha de Goiânia, vinha lá do Goiás afora. Eu falei, gente, mas vem folha de outro estado, vem fruta. Ele falou, vem. Na sua visão, nessa sua visão de superação de obstáculos para poder chegar onde precisa, o que Paragominas precisaria fazer para se tornar eu não vou dizer um polo de produção de hortifruti para exportar, mas simplesmente talvez para abastecer o comércio local e regional, né? O que o senhor conhece desse mercado hoje e qual que o senhor acha que seria o caminho para que o que a gente produzisse aqui fosse uma produção consistente para abastecer pelo menos os mercados que tem aqui? Não é difícil, mas é cultural o que acaba sendo difícil. Por exemplo, eu quando era criança, a minha mãe tinha horta. Ela sabia cuidar de horta. Minha mãe era analfabeta. Ela sabia cuidar de horta. Ela me ensinou a cuidar de horta. Eu hoje sei fazer horta. Eu ensino para os meus trabalhadores a fazer horta. Quando eles aprendem, eles vão embora. Não sei para onde vão. Mas isso aí é meio cultural. O Espírito Santo, para todo lugar que você vai, tem horta. Tem uma hortinha. Tem horta. Minas Gerais, São Paulo, é cultural. Minas é comum, no fundo da sua casa você tem uma hortinha ali. Aqui, na região norte, eu não vou desfazer, porque eu amo isso aqui. Hoje é minha terra, é isso aqui. Entendeu? Eu amo isso aqui. Mas o que aconteceu com o povo aqui? Eles tinham açaí. Era só ir lá, tirar o açaí, bater, né? Tinha o açaí. O peixe estava na porta de casa, né? Era só ir lá e pescar o peixe. Faltava o quê? Vendia madeira. Ou então usava madeira para construir. Já estava pronto. Tudo estava na natureza, cara. Estava fácil demais. Então eles não tinham necessidade, não sentiam necessidade de plantar muita coisa, a não ser a mandioca, né? O cheiro verde. É por aí. São coisas que não requerem ali tanto cuidado. Então, isso aí é meio cultural. Agora, olha, está sendo feito um trabalho agora em Paragominas, até por sinal que indiretamente eu acabei ajudando. O Odilson Picanço, que já foi secretário de Agricultura em Paragominas, hoje ele está na secretaria, e ele me pediu, seu Carminati, você tem esterco de gado lá na sua fazenda? Falei, tem. Vamos lá dar uma olhada. Aí chegou lá, tinha uma montanha de esterco de gado lá, que eu tinha um semi-confinamento e mandei a juntar o esterco, estava lá amontoado. Aí eu falei, serve esse monte aí? Serve. Pegaram uma basculante e trouxeram para a cidade. Eles vão fazer o periurbano. É um projeto da Secretaria de Agricultura, que o Odilson está trabalhando nele, para incentivar as pessoas a produzir no próprio quintal. Bacana isso. Hoje as pessoas constroem a casa na beirinha da rua, né? E o fundo do quintal fica lá. Livre. Então, fazer a sua própria horta. Se esse projeto deslanchar e eles tiverem realmente empenho em fazer o povo aprender e ter sua própria horta, é o começo.
Você falou da É o questão início. cultural, é tão bacana que eu estou me lembrando aqui da minha infância. Eu morei em um bairro, né, era um conjunto habitacional e todo mundo tinha sua horta no fundo de Olha casa. aí. E o meu pai tinha uma horta enorme, então eu aprendi a mexer muito com ele ali. E quando eu estava na quinta, sexta série, a escola tinha um projeto de contraturno que tinha alguns cursos lá de manufatura, artesanato e tinha um curso de práticas agrícolas. E eu me lembro que na época eu era muito levado, eu dava muito trabalho na sala de aula, né? E aí uma professora meio que fez como castigo, falou, vou falar com a sua mãe para te colocar no curso de práticas agrícolas, porque era no sol, a escola tinha um Sim. espaço muito grande, então todo mundo queria fazer algum curso, menos esse. E eu acabei indo parar nesse curso de práticas agrícolas, ali eu aprendi a cultivar beterraba, cenoura, alface, várias verduras ali, e me apaixonei por aquilo. Mas o que eu estou me lembrando aqui que era o mais bacana é que era tão comum a questão da horta que produzia muito, uma família não consegue consumir, então era muito comum você ter na porta das casas algumas plaquinhas assim, vende-se verduras, vende-se cheiro verde. Às vezes no mesmo quarteirão você tinha 3, 4, 5 casas que vendiam verdura. E aqui eu nunca vi, eu nunca passei na porta de uma casa que tivesse uma plaquinha dessa. Eu já vi um senhor passando com a moto vendendo e, enfim, é uma questão cultural que tem um impacto absurdo. Nós vamos ter um episódio agora com o professor Charles Benigno, né, que acho que, se eu não me engano, é da UFRA, reitor da UFRA, alguma coisa assim. E vamos falar sobre a dificuldade de se conseguir mão de obra qualificada em contraponto com um alto índice de desemprego, porque a conta não fecha. E uma vez conversei isso com ele, conversei com uma outra profissional de outra área, ela comentou sobre essa questão cultural. Ela falou, Bruno, o pobre do norte do Brasil, principalmente a pessoa de baixa renda no Pará, ela é diferente da pessoa de baixa renda no Nordeste. Porque no Nordeste, se a pessoa não tem renda, ela não come. Porque não tem nada nascendo, não tem água, não tem chuva, não tem animal. E o Pará é um estado abençoado por recursos naturais. Sim, então, sim. A pessoa, por mais pobre que ela seja, ela tem, exatamente como o senhor falou, ela tem o açaí nascendo, ela tem a mandioca, ela tem o peixe. Então, é muito comum você passar perto de igarapés e ter pessoas ali pescando e tal. Então, isso cria uma cultura, talvez, de uma não necessidade de plantio, uma não necessidade de preparação para o mercado de trabalho, enfim. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre qual é a fronteira desse negócio da piscicultura hoje em Paragominas. Eu lembro do Adnan, do Sidney comentarem muito aqui sobre a extensão territorial do Pará, falando de terra, do Pará não, de Paragominas, falando de terra, um município do tamanho para maior do que o estado de Sergipe, a possibilidade de aberturas ainda de área para cultivo de grãos. E falando de água, como é Paragominas hoje para esse mercado, para a piscicultura? É isso aí. Nós estávamos falando da piscicultura, né, e do que aconteceu com a reprodução. E aconteceu um fato bem interessante com a gente. Nessa reprodução, o nosso técnico, o Diego, ele falou, seu Carminati, eu não sei agora o que fazer com tanto alevino, porque não tem mercado para vender o alevino. Eu vou dar esse peixe para os pirarucu comer. Aí eu falei, ok, nós não temos nenhum plano ainda para isso, é o jeito, então dá para o peixe comer, dá para o pirarucu. E aí eu, conversando com o Sidney, ele foi lá visitar nosso pequeno laboratório, né, que é experimental. Quando ele chegou lá, que ele viu a quantidade de larvas e de peixinhos, né, desenvolvendo, ele falou, rapaz, eu tenho que investir nessa área em Paragominas. Aí eu falei, pois bem, eu vou repovoar o Lago Verde, isso aí eu vou te doar peixe já grande, vou te doar 22 mil peixes, e para o rio Uraim e afluentes do Uraim, os tributários, nós vamos fazer o repovoamento em 2 anos. 2 anos repovoando o rio Uraim. Aí ele falou assim, quantos peixes você vai colocar no rio Uraim? Eu falei, 10 milhões. 10 milhões de alevinos eu vou colocar no rio Uraim. Só que precisa de uma moratória de 2 anos. Orientar o povo a não pescar durante 2 anos para esse peixe crescer.
porque senão vai ficar do tamanho de uma piabinha, né? Tem que deixar o peixe crescer. Então tem que ser pelo menos 2 anos. E aí esse peixe vai começar a reproduzir depois. Então nós vamos repovoar o rio Uraí. E qual é a fronteira? Veja bem, o limite não tem limite. Já tem outros municípios me procurando para fazer repovoamento de rios. Olha só. Por quê? É algo interessante, você vai dar alimento de grande valor proteico para a população. Qual vai ser o custo? É só o alevino. O peixe ele encontra alimentação na natureza, porque senão não teria peixe no rio. Então ele sabe procurar alimentação na natureza. Não precisa dar ração. No criatório, lá nos viveiros de peixe, você precisa dar alimento porque está tendo uma superpopulação. Exatamente. Então ele fez um cálculo rápido e falou assim, rapaz, você vai doar R$1 milhão, porque é R$100 o bilheiro de alevino. Eu falei, você está fazendo esse cálculo, mas eu iria dar para os pirarucu comer. E aí agora eu já vou dar para o rio, eu vou oferecer para a população. Tá, aí uma outra pessoa que estava perto, né, falou assim, mas aí vai fazer concorrência com a sua piscicultura. Eu falei, vai nada, eu não me preocupo com isso não. Quem vai lá pescar é a pessoa que quer se divertir um pouquinho ou que está com necessidade. Precisa comer aquilo. Que não tem dinheiro para comprar o peixe lá no mercado, entendeu? Mas quem tem o dinheiro para comprar o peixe, ele prefere o conforto de comprar o peixe já limpo, cortadinho, sim. Já está ali, já compra o cheiro verde, chega em casa, faz a caldeirada, ou faz o peixe do jeito que ele gosta, e o mercado vai continuar igual. É isso mesmo. Hoje, Paragominas, segundo informações da prefeitura, tem 14 mil hectares de represas e lagos. 14 mil hectares. Pensa você, 14 mil hectares produzindo peixe. Que desses 14, só 5 mil produzam peixe. Você tem ideia quantas toneladas se pode produzir por hectare num ano? Não faço ideia. Tá. 1 hectare por ano você produz 10 toneladas. Então vamos multiplicar 5 mil hectares vezes 10 toneladas. São 50 mil toneladas de peixe. Se eu não estou enganado. Um cálculo rápido aí. É um volume muito grande de peixe. Algo que a gente já tem já aqui tá, pronto. Já está pronto, você pronto, não vai desmatar cara. uma área, você não vai tem que desmatar. abrir, você não precisa de autorização, não precisa de nada. Não precisa de autorização. Digo, não precisa de autorização para desmatar. Sim. Para abrir área, que é algo que... Pois é. E é um negócio que nós podemos fazer rápido. Em 2 anos está tudo feito. É só ter as pessoas que queiram fazer. Porque a reprodução desse peixe nós sabemos fazer. Então, o limite é só a iniciativa pública, a permissão, que eu acredito que nós vamos agora dar um avanço muito grande, está previsto agora na exposição agropecuária, na feira agropecuária, está prevista a vinda do secretário de Meio Ambiente, secretário de Produção, o governador, eles estão vindo aí, inclusive para me entregar as licenças. Por quê? É um comentário que eu fiz. É terrível nós investirmos na produção e depois não conseguirmos a licença. Coisa que o Estado deveria levar a licença e entregar para o produtor. Chegar para o produtor, você quer produzir? Está aqui tua licença, vá produzir. Cumpra o que está aqui. Não, é uma dificuldade monstruosa para você conseguir uma licença para produzir, para gerar riqueza. Você tem que ter licença para gerar riqueza, rapaz. Emprego, renda, imposto. Aí, para quebrar esse paradigma, o governador prometeu que ele vem entregar as minhas licenças. Eu preparei tudo, lógico, né? Tive que fazer todo o processo, né, que eles exigem, todas as exigências legais e tal, coisa agora vem. Aí eu espero que a gente possa realmente avançar muito com essa nova iniciativa do governo do Estado.
Que maravilha, que notícia boa, assim, muito, muito boa. Quero aproveitar agora da sua experiência. Eu gosto muito dessa visão que o senhor teve lá atrás, de olhar um cenário e buscar referências na história de como foi que aquilo aconteceu, se aquilo já aconteceu alguma vez na história. Nesse podcast que eu estava vendo hoje, inclusive eu mandei para o Flávio, vou mandar para o senhor o link também. É de um rapaz que ele é especialista em China, e aí ele vai há mais ou menos, acho que desde 2011, que ele vai muito à China, já levou mais de 1.000 pessoas para a China e voltou e tal. E ele comentando alguns dados interessantes, né? Por exemplo, todas as vezes que um país atinge $7.000 de renda per capita, dificilmente, se essa renda não é oriunda de petróleo, esse país não tinha um regime capitalista, ele se torna. Não tem na história um país que atingiu esse PIB, essa renda per capita, e não deixou de ser capitalista, de ser socialista. Um outro dado interessante era que 70% das vezes em que o cargo de maior potência econômica mudou de país, o país A era a potência econômica e ele deixou de ser e o país B se tornou, 70% das vezes que isso aconteceu, houve uma guerra na sequência. Então nós estamos passando por uma transição onde pode ser que os Estados Unidos deixe de ser e a China seja, enfim. E eu gosto de observar esses dados. Estou fazendo essa introdução pelo seguinte, comentei sobre Uberlândia, né? Quando eu cheguei aqui em 2017, eu me lembro que eu quis comprar um terreno lá no Buriti, do lado ali da Ju-Paraná. E comentei com uma pessoa, e eu me lembro que a pessoa falou assim para mim, nossa, pelo amor de Deus, você vai jogar dinheiro fora. Você vai comprar um terreno lá no Buriti, totalmente fora da cidade. E eu pensava, gente, mas eu vou lá correndo. De manhã eu vou correndo até o Buriti e volto, dá 5 km. E aí, era aquela visão. Hoje a gente tem, lá ainda não terminou de desenvolver, aquele bairro antes ali, depois da Capotaria Modelo, que transformaram aquela fazenda num loteamento. Para mim vai ser um dos maiores bairros daqui. Então, eu faço Bruno, de onde você tirou isso? Porque para mim, Paragominas é como passa hoje pelo momento que eu vi Uberlândia passando nos anos 2000, onde a pessoa olhava um terreno que era uma distância muito maior do que é do centro para o Buriti. Sim. Vamos falar aqui era como se fosse daqui no 12. Os bairros que hoje são a zona nobre de Uberlândia estão, às vezes, a 12 km do centro. Sim. E era muita gente deixou de fazer negócio ali, deixou de comprar, mas muita gente percebeu esse mercado. Hoje Uberlândia está entre as 4 melhores cidades do Brasil para se viver. O mercado imobiliário está uma coisa... O World Trade Center fez um centro comercial dentro de Uberlândia. O World Trade Center lá de Manhattan fez um centro comercial lá dentro. Então eu vejo Paragominas com todo esse potencial muito além do agro. Eu acredito que aqui vai crescer absurdamente. Rapidamente a gente deve ter aqui uma faculdade de medicina, de medicina veterinária. Eu vejo isso, eu acredito muito nisso. Mas e o senhor? Alguém que chegou aqui há tantos anos, que viu o Paragominas praticamente nascer, o que o senhor José Carminati enxerga hoje em relação ao potencial de crescimento de Paragominas? Quais áreas que o senhor vê com possibilidade de crescimento? Qual que é a sua visão hoje para o nosso futuro de curto prazo, vamos dizer assim? Eu penso que Paragominas cresceu muito rapidamente. Quando eu cheguei aqui em 1980, Paragominas devia ter 150, 160 veículos, carros, rodando em Paragominas, que rodavam em Paragominas. Hoje, já tem, horário de pico já começa a ter congestionamento. Sim, sim. Você já começa a enxergar isso. Bastante. Você chegou aqui em 2017, isso. Fazem 8 anos. O Buriti era longe demais, né? Hoje já tem que expandir, né? Porque já está perto. Já tem outros loteamentos mais distantes. Com a esmagadora funcionando, eu vejo a chegada de outras indústrias. Ali naquela região, ali próximo da esmagadora, a gente já começa a enxergar pessoas procurando terreno para comprar. Vai ter uma supervalorização. Por quê? A esmagadora fornecendo farelo de soja. Aqui já tem uma empresa que está querendo fazer o etanol de milho. Eu acredito que isso aí já começa a ter
o farelo de milho. Então, a região vai produzir milho. Então, o que vai acontecer aqui? Vai vir o granjeiro, vai vir para cá, para produzir frango. Por que tem que produzir aqui? Porque é fácil de exportar. O porto está ali bem pertinho, embarca no container. Pensa agora quem embarca lá em Paranaguá. São 11 mil quilômetros a mais que o navio vai percorrer para chegar aqui, para depois ir para a Europa. Ele chega ali no Pernambuco, né? Depois ali na ponta do Brasil, e vai para a Europa. Vai para o Oriente Médio. Daqui fica mais perto. Por que houve um momento em que os nossos bezerros eram vendidos para Marrocos, para o Oriente Médio? Porque era mais perto do que comprar da Argentina, etc. Do Rio Grande do Sul, era mais perto aqui. Então eles preferiam comprar aqui. Até hoje compram o gado aqui. Então tem tudo isso. Nós estamos numa posição maravilhosa e agora com o advento de mais uma indústria. A verticalização vai trazer o produtor de suínos, aí vai ter o frigorífico de suínos, vai ter o produtor de ovinos, que vão produzir o carneiro, vai ter o abate também, que não é no mesmo frigorífico do suíno, normalmente é separado. Porque, por exemplo, o muçulmano não aceita, né? Não aceita, né? É isso aí. Aí, com certeza, vai aumentar muito a produção de gado confinado, os confinamentos vão crescer, porque vai ter ração. Então, vai baratear o preço da ração. Porque hoje tem que trazer o farelo de outros estados. Aí tem ICMS. E o farelo produzido aqui vai ter já uma facilidade, né? Já vai modificar muito, ainda mais se for produzir para exportação. Aí, tudo isso precisa de gente para trabalhar. Só a esmagadora vai ocupar 300 pessoas a mais do que nós já temos hoje empregados. Nós vamos precisar de 300 pessoas a mais para trabalhar ali dentro. A previsão é de que nós vamos ter um trânsito de caminhão entrando e saindo da indústria todos os dias em torno de 200 caminhões. Entrando e saindo. Isso é um volume muito alto. Caminhões grandes, né? Entram com soja, saem com farelo e vai para o porto. Voltam do porto, vão buscar soja, traz e saem novamente, vão para o porto. Então, são caminhões que vão estar transitando. Isso vai trazer movimento, vai posto de gasolina, espaço para estacionamento, manobra, etc. Tudo isso vai envolver um crescimento e muita gente querendo morar em Paragominas, porque se tiver indústria de frango, de suínos, etc., e frigoríficos, lógico que vai ter gente trabalhando, ocupa muita gente, e é por aí. Então, eu vejo Paragominas, daqui 10 anos, dobrando o seu tamanho. E vou inverter um pouquinho a pergunta. Nós fizemos um exercício aqui de visualização de futuro. E a sua visão, como alguém que conhece a história desde o começo, viu muita coisa acontecer, ela é valiosíssima. E se nós olharmos para trás? Se nós pegarmos hoje 2025, voltarmos ali para... Vocês começaram a plantar em 96, né, 97. Vamos pegar ali depois de 15 anos. Há 20 anos atrás, o que o senhor enxergava que de fato aconteceu? Ou perguntando mais diretamente, há 15, 20 anos atrás, o senhor esperava que Paragominas hoje estaria como está, estaria maior, ou não? O senhor acha que esse crescimento foi rápido? Aquilo que o senhor esperava lá atrás se confirmou, falando do agro, falando da cidade como um todo, do desenvolvimento? Quando nós começamos a agricultura, eu fui entrevistado e me perguntaram, Carminati, o que você acha que vai acontecer com Paragominas? Aí você está me falando hoje. Eu falei assim, olha, Paragominas será a melhor cidade do interior do estado do Pará, dentro de 10 anos. Eu acho que não estou... Já se passaram 20 anos, né? 25 anos. Por aí. Hoje, nós já ouvimos de médicos, de juízes, de oficiais, por exemplo, da Polícia Militar, com os quais eu converso, que dizem que gostam de Paragominas e querem ficar.
vem para ficar. Eu vim para ficar 2 anos. E olha aí. Tem 8, já vai nascer o meu segundo filho aqui, minhas empresas são aqui, minha vida toda é aqui. Não penso em ir embora mais. Eu vim para ficar 5, tá? Já estou com 45. 45. E não enjoei daqui. O Jean Paolo, que é o advogado que me mandou para cá na época, né, quando trabalhei lá com vocês, ele falou assim para me convencer, Bruno, é uma ilha de desenvolvimento no meio do Pará. Não tem nada igual 50 quilômetros para frente, para a esquerda e nem para a direita. Não tem nada igual no estado do Pará. Tá. É o melhor lugar para se estar lá. E nessa entrevista que me fizeram a pergunta, eu falei que 10 anos seria muito grande. O entrevistador me perguntou, a que você atribui isso? Eu falei, as cabeças ao empresariado. Porque nós tínhamos um corpo empresarial aqui muito avançado. Eles estavam, alguns na madeira, outros em outras atividades. Eu falei, vai chegar muito mais gente. Na pecuária, tinha gente muito adiantada já, muitos visionários na pecuária, que naquela época já pensavam, né, em confinamento, em uma pecuária moderna. Já iam visitar os Estados Unidos, iam para a Austrália e queriam trazer tecnologia. Paragominas é que não oferecia as condições necessárias. Hoje nós já vemos isso. Então você pode ter certeza, Paragominas é imbatível. Você vai para Paraupebas, você tem minério, né? Então tudo gira em torno do minério. São atividades muito específicas dos outros lugares que são grandes. Né? Meio que é só aquilo e... Exatamente. Marabá está numa posição privilegiada. Por quê? Está longe de todos os outros locais, né? Marabá surgiu primeiro, na margem do Tocantins, desenvolveu, é uma grande cidade, né? Agora, Paragominas é especial. Muito especial, né? Nós já estamos encaminhando aqui para o final da nossa conversa e eu estou aqui me segurando, porque eu caí na bobeira de limitar o tema lá no início, né? E aí já estou perguntando de cidade, de futuro. Vou fugir só mais um pouquinho do nosso tema e a gente volta para a nossa conclusão, porque eu atendo muito produtor rural, seja nas palestras ou advogando, e é muito comum a gente comentar acerca das referências, né? Os mais inteligentes, o que naturalmente são os maiores, eles têm uma qualidade que eu admiro muito, que é procurar aprender com pessoas que eles acham que sabem. Então, muitas vezes, se comenta o nome do senhor em relação a inovações, como se comenta o nome de algumas outras pessoas de outras áreas, e essas pessoas gostam de saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão falando, o que ele pensa sobre o assunto e tal. E tem um assunto que eu quero trazer o senhor para falar só disso, mas aproveitando a sua presença aqui, que é a bendita da questão da sucessão, e que no agronegócio é algo tão difícil de se fazer. Você pega, às vezes, um pecuarista, ele fala tanto que a vida está difícil, que eu não quero mexer com gado, que isso não compensa, que o filho cresce, ele quer ser médico, advogado, herdeiro, ele quer ser qualquer coisa, menos pecuarista. Você pega o agricultor, que é do grão, o produtor rural enfrenta tanta dificuldade, e o filho vê aquilo, às vezes não quer. E o senhor tem essa experiência na sua família, passando por várias áreas, que é a agricultura, a pecuária, e foram empreender por meio da Ju-Paraná. E hoje nós temos aí o Flávio à frente da Ju-Paraná. Como que foi essa experiência de pegar uma empresa do zero, que era uma portinha, e hoje é uma gigante dentro não vou falar dentro do município, mas é uma gigante dentro do nosso estado, porque está pulverizada em vários municípios. Mas como fazer isso? De começar com uma portinha sendo o pilar principal e chegar um momento o senhor ter não sei se eu posso usar essa palavra, mas o senhor ter a humildade de falar assim, peraí, eu trouxe até aqui. Deixa eu começar a sair de cena aqui. Na minha visão, é a maior dificuldade em qualquer negócio para que se aconteça uma sucessão. Como que o senhor conseguiu fazer isso? Tá. Sucessão começa desde o nascimento da criança. Flávio, com 4 anos de idade, eu já levava ele para o trabalho. Eu tinha trator de esteira lá no Espírito Santo, fazendo estrada para o pessoal, fazendo terraplanagem. E para sair de um trabalho para ir para o outro, como é uma região de minifúndio, a gente não precisava transportar o trator, ia rodando pela estrada. Aí eu colocava ele em cima do trator e falava, olha, na hora da curva você puxa essa alavanca que o trator vira para cá.
acelerava o trator, colocava a primeira marcha e colocava ele em cima e ele ia guiando o trator e eu ia atrás com a caminhonete. Eu achei que você ia falar que o senhor ia atrás aqui. Não, com a caminhonete. Não, eu ia dirigindo a caminhonete, ele no trator. Quando eu percebia que ele pequenininho se pendurava para fazer a curva do lado esquerdo e o trator não estava indo, eu parava a caminhonete e ia lá, porque o trator vai devagarzinho. Dava uma ajudazinha para ele. Então, ele foi meu companheiro. Então, os pais têm que começar a pensar em ter os filhos companheiros, participando. Então, ele já com 4 anos, ele era participante do que nós fazíamos. Ele adorava fazer aquilo, entendeu? Quando nós começamos, ele já maiorzinho, que eu saía para ir para uma fazenda, e a hora que tinha um local que permitia, eu colocava ele no meu colo para ele dirigir. Ele ficava super feliz. Quando acontecia do carro atolar, eu colocava ele nas costas e carregava. Como aconteceu aqui várias vezes, eu carregar o Flávio até chegar no asfalto e pegar uma carona e vir para casa que o caminhão ficou atolado. Quando eu comecei a agricultura, ele estava estudando. E ele via a minha dificuldade na agricultura, e ele estava na faculdade em Belém. Aí ele vinha, período de férias, e ele ia comigo catar raiz. Ele ia fazer todo o trabalho. Ele aprendeu desde o começo da agricultura a juntar raiz, aprendeu a carregar na carriola. Eu tinha serraria, ele era o pozeiro. Sabe o que é pozeiro? É o que tira o pó de dentro da serraria e joga para fora. Então, ele participava de toda a atividade que eu fazia comigo, ali junto. Quando eu comecei a vender grãos, eu botava Flávio do meu lado. Flávio, já com 20 anos, né, do meu lado, eu negociando no telefone para vender o milho que estava sendo produzido e ele do lado. Então, um belo dia eu recebi um telefonema de um cliente, entreguei o telefone para ele, vende o milho para esse cidadão. Aí ele começou. Então, aí foi pegando gosto pelo trabalho, pelo que a gente fazia, porque tem que ser participativo. Aí você faz a sucessão. Agora, você pega o filho, não, você vai ficar em casa. Eu vou trabalhar, você fica em casa. Não, ele tem que ir contigo para ele ver como é que faz o trabalho. Ele tem que ter ritmo junto com a família. Não pode isolar, colocar o filho debaixo de uma redoma, aí depois manda para a faculdade, aí o filho fala, eu quero saber disso. Ele vê o mundo. Vai ser herdeiro. Então, fazer sucessor tem que ter a pessoa do seu lado o tempo todo. Aí ele vai ser sucessor. Nossa, a sua resposta é de uma grandiosidade, assim, imensa. Mas o senhor pode contribuir um pouquinho mais pelo seguinte. O senhor falou, essa última frase aí, ela é muito pesada, é muito impactante. Fazer um sucessor, né? Só que a maior dificuldade que eu vejo, uma das maiores dificuldades, é a questão do sucedido. Porque o senhor fez o sucessor, que nesse caso é o Flávio. Mas é muito difícil a pessoa ter a noção daquela frase que eu disse, eu trouxe até aqui, daqui para frente eu preciso trazer. Eu trabalhei para um cara, eu advoguei para um grande empresário, muito sábio também, que ele, uma vez a gente, falando sobre uma situação que aconteceu com um outro empresário da cidade, né, isso lá em Uberlândia, e ele me falou assim, Bruno, o fulano ele chegou no ponto que é o ponto mais difícil de um grande homem de sucesso, principalmente sucesso financeiro. E eu gostava muito de aprender com ele. Eu falei, qual? Ele falou assim, é o ponto em que a gente precisa entender que pessoas melhores do que nós, mais inteligentes do que nós, precisam entrar no negócio, precisam nos ajudar. E entender esse ponto é muito difícil. Eu já presenciei muitas vezes o patriarca ali, principalmente no agro, ele não entender esse momento, ele não aceitar as ideias do filho. E o grande sucesso na sucessão de vocês é porque o senhor conseguiu preparar um sucessor, mas porque o senhor também conseguiu fazer esse papel de ser o sucedido, de abrir o espaço. Que critérios que o senhor utilizou para ir saindo de cena? Falar, peraí, isso aqui ele está pronto, isso aqui ele não está, eu vou continuar. Como que foi esse momento? Esse momento foi difícil. Foi. Conflito de gerações.
Aí o conflito é grande. Você saber que você poderá ser até o empregado do seu próprio filho. Isso é pesado. Pois é. Por quê? Você tem que observar o sucessor e olhar nele se ele tem mais competência do que você. Tá? Eu tinha que olhar para ele, ele errou bastante. Todas as vezes que ele errava, eu chegava lá e vamos lá, você acha que está certo isso aqui, dessa forma? Se ele me provasse que ele estava certo, aí eu era obrigado a me recolher e falar assim, não, parabéns, vai em frente. É isso aí. Vai em frente. E no dia que ele me falou, eu trabalho com fluxo de caixa. Aí eu não conhecia fluxo de caixa. Nossa. Eu falei, deixa eu estudar agora. Conhecendo o senhor já deve ter ido ali para Vamos lá, vamos ver o que é fluxo de caixa. A nossa empresa hoje, ela prospera porque nós temos um fluxo de caixa coerente, muito rígido, muito bem controlado e uma equipe que trabalha. E ele conseguiu fazer equipe, formar equipe. Houve momentos que ele não estava satisfeito com um dos membros da equipe, eu tinha que entrar, né, e arrumar a casa, ajudar, participar. É isso mesmo. Contratamos consultoria, ele contratou. A primeira consultoria nós contratamos uma pessoa. Depois foi uma equipe, indicada pelo primeiro consultor. Então, tudo isso foi fazendo com que a gente enxergasse algo maior e melhor para o andamento e o crescimento da empresa. Hoje a gente tem mais de 700 colaboradores dentro da empresa. E chegando mais 300 com a esmagadora. Exatamente, chegando mais 300. Hoje são 450 na montagem. Uhum. Então, veja bem, isso são empregos diretos, né? E aí vem os indiretos. Tudo isso é maravilhoso. Agora, é aquilo que eu falei, conflito de gerações. A gente tem que ter uma humildade de saber reconhecer a competência. Eu vou te relatar mais um fatozinho aqui, que eu sei que você... Um dia, um amigo meu, eu tenho em alta conta, ele falou para mim num momento que eu falei assim, puxa, que cacetada que eu tomei agora. Ele falou, Carminati, você não vale nada, mas seu filho é uma joia. Aí eu parei. Eu fico orgulhoso, com ciúme, com raiva. Eu parei e falei com ele, você é criador de gado de elite. Qual o melhor touro que você tem na fazenda? Aí ele falou, é aquele que produz o melhor filho. Nossa. Olha bem, no melhoramento genético da criação de gado, o melhor touro é aquele que dá a melhor prole, o melhor filho. Falei assim, então eu sou touro bom. Porque se meu filho é uma joia... Cresceu rápido, né? Meu filho é joia, eu sou bom, cara. Eu não sou essa coisa ruim que você falou que eu sou. E ele baixou a cabeça e falou, você está certo. Você está certo. Mas, geneticamente. Então, hoje, eu tenho muito orgulho da minha família, porque eu quero que eles sejam melhores do que eu. Que é o caminho natural das coisas. E eu tenho o maior medo de ver meus netos não sendo melhores do que os pais deles, que são meus filhos. Então eu quero que meus netos sejam melhores que os pais deles. Você quer que seus filhos sejam tão bons pais quanto o senhor foi ali, né? Eu não sei, eu recebi críticas já da forma como eu tratava meus filhos. Até hoje, eu sou bastante rigoroso com filho, com neto. Tem que ser rigoroso, porque eles me agradecem. Já me criticaram, mas hoje me agradecem, porque estão bem moralmente, eticamente, na sociedade e como administradores dos negócios. Então, isso me engrandece. Seu José, quero partir aqui para o nosso final te fazendo uma última pergunta que eu tinha até decidido não fazer, porque eu meio que entendi que o senhor respondeu o que era uma dúvida ao longo da nossa conversa, mas eu falei, não vou tomar isso como resposta, deixa ele dar a resposta dele, que é o seguinte,
Se a gente for pegar uma linha do tempo aí, o senhor começou lá do nada, desenvolveu a sua empresa, a sua família, hoje está aí um conglomerado, vamos dizer assim, uma mega empresa e crescendo cada vez mais de forma sólida, o que tudo leva a crer que tem, não vou falar nem muitos anos, mas muitas gerações. O senhor está deixando aí um legado pronto. E o que é a grande corrida do homem hoje, né? Primeiro é a sobrevivência, ele tem que sobreviver, a questão da subsistência dele. Depois é uma segurança, eu produzir algo que me traz um mínimo de segurança de se me acontecer alguma coisa. Depois é a prole, preciso deixar meus filhos encaminhados. E isso vai gastando ali quase que uma vida. Se a gente olhar por essa ótica, sua família está criada, ótimos filhos, sucederam o senhor na atividade, o senhor está aí criando seus netos, continua ativo, continua trabalhando. O que vem? A minha pergunta é, o que vem depois que a gente vence essa corrida? Sobreviver, garantir a segurança, garantir a prole, garantir o legado? O que te motiva hoje? O José Carminati acorda e fala, eu ainda tenho isso aqui para realizar, minha missão ainda não acabou. O que faz o seu olhinho brilhar ali, seu coração vai bater mais forte depois que se completa essa missão que meio que é a missão comum de todo homem ambicioso, vamos dizer assim? Em primeiro lugar, eu tenho uma satisfação muito grande de saber que eu fui útil. Eu não vim aqui e não vou deixar nada. Eu fui útil para a sociedade, para Paragominas. E eu acho que Deus me colocou aqui para fazer alguma coisa. Eu penso que eu estou sendo coerente com o desígnio de Deus. Mas mesmo pensando em tudo isso aí, eu tenho uma gratidão muito grande. A gratidão me faz com que eu, cada dia, queira fazer mais. Gratidão a quem? A Deus. Eu costumo falar com meus funcionários, quando eu estou trabalhando com eles, eu falo. Eles às vezes ficam admirados de algumas decisões, algumas coisas que eu faço. Eu falo, não, isso é meu anjo da guarda que me mostra o caminho. Então eu penso sempre assim, que eu tenho uma missão e eu quero cumprir essa missão. E um detalhe, eu acredito na evolução e o desenvolvimento espiritual de cada pessoa. A matéria é secundária, mas a evolução espiritual é muito importante. Porque se eu for olhar no meu temperamento explosivo, eu seria um desastre. E, no entanto, eu tenho alguém que me ajude a me controlar. E eu quero sempre evoluir espiritualmente, porque eu acredito que eu vou voltar. Entendi. Na hora que passar essa encarnação, eu acredito que alguns anos depois, naturalmente, eu deverei voltar. E quando eu voltar, eu tenho que estar melhor e preparado para um mundo muito melhor, muito mais evoluído também que eu vou encontrar. Porque a intenção hoje é que cada um evolua espiritualmente. A melhor coisa que alguém pode fazer é pensar antes de tomar atitudes que não são atitudes boas. É melhor ele pensar em evoluir espiritualmente, na sociedade, como pai, como amigo, como irmão, ter a capacidade de praticar a caridade, ter a capacidade de perdoar, de ser tolerante. Então é isso que nós temos que procurar. Porque houve o tempo que era olho por olho, dente por dente. Depois veio o momento que Jesus falou com Pedro, guarda a tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então isso é algo que me segura. Eu não devo fazer o mal, porque existe a lei do retorno. Quem faz o mal, uma hora ou outra, vai ter o troco. E se eu estiver fazendo o bem, eu vou ter também, eu vou receber a lei do retorno. Então eu vou ser premiado se eu estiver fazendo o bem. Por isso que eu quero continuar fazendo alguma coisa, trabalhando, sendo útil,
ajudando a prosperar, ajudando nossa cidade, ajudando as pessoas, gerando mais emprego, gerando oportunidade. Eu quero fazer mais experimentos, eu quero ver se a gente consegue realmente transformar isso aqui num lugar aprazível, um lugar cada vez melhor. Ainda bem que eu perguntei. Ainda bem que eu perguntei, porque a sua resposta ela é muito mais grandiosa, embora ela passe exatamente pelo que eu pensei. O que me chamou muita atenção? Essa sua inquietude em criar, em descobrir, né? E o tempo inteiro o senhor fala, eu estudei, eu experimentei tal coisa, eu estou testando tal coisa. E aí, nos meus pensamentos acelerados aqui, né? Eu tinha programado essa pergunta, mas eu pensei, ele já respondeu, né? Ele vai dizer que hoje ele quer criar as coisas e melhorar. Porque foi essa a impressão que me passou. Poxa, se eu já fiz, se eu já estou garantido, já garanti os filhos, eu tenho essa segurança, que é algo que assola muito quem ainda não tem, a impressão que me deu foi essa. Ele está procurando criar algo, deixar algo. Não deixa de ser, né, mas é muito mais grandioso do que isso. E assim, o senhor pode ter certeza que as suas palavras são muito... É verdade, né? É inegável que o senhor deixou não, né? Está construindo porque está em fase, né? Tá em construção, está acontecendo, mas o senhor já tem um legado no município, é uma pessoa que impactou e impacta através da sua atividade muitas outras vidas. Às vezes quando eu converso com um produtor rural, ou vou palestrar em fazenda para funcionários de produtor rural, eu dou essa importância para o produtor e para todos os colaboradores de falar assim, vocês têm noção que a atividade de vocês tem um significado muito grande porque coloca comida na mesa das pessoas? No caso de vocês que empreendem, é ainda mais pesado porque existem, além de produzir o alimento, o fato de empreender e ter uma empresa do tamanho da Ju-Paraná, existem milhares de pessoas que se alimentam e têm como comprar o alimento porque alguém um dia falou assim, eu vou abrir uma porta aqui, vai chamar Ju-Paraná, vai crescer. Então, assim, isso tem um impacto muito grande na sociedade. Esse impacto você pode ter certeza que deixou. Enfim, nós temos que marcar mais algumas para explorar alguns temas, talvez trazer mais alguém para a mesa para falar sobre essas questões, principalmente de sucessão. Mas eu acredito que a gente cumpriu o objetivo de falar de culturas alternativas, porque eu tenho certeza que por esse tema muita gente vai pesquisar e quero deixar o microfone aberto para o senhor fazer algum complemento, se tem alguma coisa que o senhor esqueceu de falar ou que eu esqueci de perguntar que o senhor acha que é importante, seja sobre qualquer uma das coisas que a gente falou, fica à vontade aí, que eu falo muito, às vezes acho que eu esqueço de perguntar algo, tem que colocar o convidado para lembrar também. É absoluto, eu quero só agradecer a oportunidade de falar um pouco do que a gente faz, né? E sugerir às pessoas que ouvirem até o final que pensem na sua evolução espiritual, no seu desenvolvimento espiritual, que cada um tenha certeza que só o amor constrói. Bacana, não, muito bacana mesmo. Tem uma singela lembrança aqui para o senhor. Eu falei, o senhor José, ele vai demorar para responder esse WhatsApp, vocês vão atrás da dona Bernadette, que vai ser mais fácil de conseguir isso aqui que a gente precisa. Deixa eu ver se é isso aqui. Uma singela surpresa, uma singela lembrança, né, de que o senhor participou. Eu falei, mande uma foto que ele goste para a gente fazer uma caricatura, que é o nome do nosso podcast, né? Pensa Podcast. E o nosso objetivo aqui, desde que a gente criou, é exatamente isso que a gente fez aqui hoje. Muito obrigado. Vou tomar café nessa caneca. Pronto, vai tomar o café 70 nessa caneca. Café 70 nessa caneca. O nosso objetivo é ter conversas interessantes com pessoas inteligentes que te levem a pensar. E eu acredito que a gente cumpriu esse objetivo. Quero agradecer imensamente o tempo do senhor. Pode ter certeza que nós produzimos um conteúdo de qualidade aqui. O senhor falou que é de muito valor e pode ter certeza, pode escrever aí que eu estou te falando. Em algum momento, você vai estar em algum lugar, alguém vai te parar e falar assim, eu vi o senhor no YouTube, lá no podcast, e o senhor falou que a piscicultura isso, e naquele dia eu tomei a decisão e eu fiz um tanto de peixe na minha fazenda. E é isso que eu acho que é o mais valoroso aqui. Perfeito, né? Então, esse objetivo acho que a gente cumpriu.
Muito obrigado. Deus Ok, abençoe o de senhor. nada. Vida longa, saúde, força, que o senhor possa continuar gerando Muito conhecimento obrigado. por muitos e muitos anos. Eu Viu? que agradeço. Obrigado. Pessoal, esse foi o episódio 42 do Pensa Podcast, senhor José Carminati. Acompanhe no YouTube, no Spotify, nas principais plataformas de áudio, no nosso Instagram, Pensa Podcast. Vou deixar aqui na descrição também o Instagram do senhor José. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até lá.